Pessoal, tudo bem? Bom, enquanto o Instagram vai chamando aí a galera, vai chamando vocês, live de hoje é com a doutora Daniele Nobre, né? A doutora Daniele Nobre, ela é dentista oncológica. Vocês sabiam que existia essa especialidade aí de dentista? Pois é. E a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre radioterapia e quimioterapia. Porque para quem não sabe, né? Tratamento oncológico, gente, normalmente requer uma equipe disciplinar, né? Uma galera uma cheia de profissionais, né? Para poder aí te cuidar durante o tratamento, né? Então, o dentista, ele é fundamental nesse papel. Vocês sabiam disso, gente? Pois é, quem não sabia vai saber. Certo? Vamos entrando. Oi, Eli! Você aqui, quanto tempo? Oi, Raquel! A doutora já entrou. Vou chamá-la, gente. Vão entrando. Eu vou compartilhar o link para vocês lá, para que vocês entrem, tá? Olá, Vanessa. Doutora, tudo bem? Boa noite a todos. Doutora, prazer. Antes de mais Igualmente. nada, né? É, doutora, Olá. obrigada. Eu fico sempre muito feliz e muito agradecida quando os profissionais da saúde eles param um tempinho deles para trazer informação, né? Que eu acho assim de suma importância. Então eu queria demais primeiro agradecer. Eu sei que muita gente está esperando essa live no canal porque eu não tenho uma live especificamente para isso, né, de dentista, não tenho. Então, e muita gente nem sabe, né, que o dentista ele é essencial nesse processo que não é fácil, né? Sim. E muita gente não sabe disso. Então eu queria demais agradecer, doutora. Obrigada pela gentileza. E eu tenho certeza que a live vai ser muito importante para muita gente que está assistindo. Ah, que Obrigada. bom. Eu que agradeço o convite. E é muito bom, sim, ter essa oportunidade de estar participando dessa live, até para divulgar essa Sim, importância da atuação do dentista no sim. suporte a esse tratamento oncológico. Todo mundo já conhece a fisioterapia oncológica, a nutrição Sim. oncológica, e está na hora de a gente falar um pouquinho sobre a odontologia oncológica, como ela atua, como que os pacientes devem ser conduzidos, e por aí Uhum. vai. Doutora, como você é nova aqui no canal da Parótida, eu queria que você se apresentasse, né, para o pessoal já conhecer, para que nas próximas lives, olha, eu já abusando, para que nas próximas lives o pessoal já conhece. Vai se apresentar. Ah, então tudo bem. Boa noite, pessoal. Meu nome é Daniele. Eu sou dentista, especialista em ortodontia e sou capacitada em laser e capacitada também em odontologia oncológica. Eu moro em Minas Gerais, no norte de Minas Gerais, na cidade de Montes Claros. E aí eu fui conhecer o trabalho de Vanessa, eu achei super interessante o canal dela. Eu acho muito válido até todo mundo passar a seguir o canal dela para que Hum. conheça sobre os tumores de parótida, os efeitos colaterais, como o paciente também, depois que ele, né, ele é liberado do tratamento oncológico, que ele vai, como ele vai viver depois de uma cirurgia, ou de uma quimioterapia, ou de uma radioterapia. Então, a gente foi se conhecendo, aí a Sim. Vanessa, assim, eu conheci a Vanessa, eu acredito A que Vanessa Abusada já chegou chegando. eu conheci o trabalho de Vanessa primeiro, eu comecei a segui-la na rede social, e aí eu compartilhei uma publicação que ela fez de um doutor, eu não sei se ele é cirurgião de cabeça e pescoço, achei super Sim, interessante sobre a radioterapia. Aí a sim. Vanessa começou a me seguir e surgiu o convite de eu estar aqui hoje falando para você sobre odontologia oncológica. A Vanessa Abusada, como sempre. Mas é que eu acho importante, doutora, é porque assim, o pessoal acha que quem passa normalmente por tratamento oncológico é só ali, ou o cirurgião ou a pessoa o médico que cuida aí da rádio, da químio. E Isso. não é assim, né? É toda uma equipe multidisciplinar, né? Para tratar aquela pessoa, né? E não só o câncer de parótida, né? Qualquer tipo de outro câncer, a pessoa que passa por tratamento oncológico não é um tratamento que é fácil.
e ele causa muitos efeitos colaterais, né? E na boca, e especificamente na boca, ele causa uma série de coisas, não só na boca, na língua, nos Isso, dentes, isso. né? Então, eu queria que você, doutora, começasse a falar um pouquinho aí, o que que a rádio e a quimioterapia ela faz, né? Quais são os efeitos colaterais que causam na boca da pessoa? Então vamos lá. Bom, tanto a quimioterapia quanto a radioterapia de cabeça e pescoço, elas são agressivas aos tecidos, principalmente às mucosas. E na tentativa de destruir o tumor, os quimioterápicos e a radioterapia, ela vai tentar também destruir células que se multiplicam rapidamente, como a mucosa. Uhum. Então, é conhecido, né, que a mucosa ela se renova a cada semana. Então, consequentemente, ela vai entrar dentro desse efeito colateral que a gente chama de mucosite, que é um dos efeitos colaterais mais indesejáveis, tanto dentro da quimioterapia de altas doses, quanto a radioterapia de cabeça e pescoço. E os efeitos colaterais são um pouco parecidos. Então, na quimioterapia, por exemplo, o paciente foi diagnosticado com um tumor sólido, ou então ele vai fazer transplante de medula óssea. Aí o médico, oncologista, vai ter aquela programação da quimioterapia e vão ter doses, né? Não são todos os pacientes que passam pela quimioterapia que vão ter a mucosite. Só os pacientes que entram em altas doses de quimioterapia que vão ter esse efeito colateral mais indesejável. Aí o paciente, vamos lá, efeitos colaterais da quimioterapia. A mucosite, né, que é uma inflamação bem exacerbada da mucosa, muito dolorosa, que ela chega mesmo até aquela área de necrose muito dolorida, onde pode estar instalado ali algumas bactérias e aí isso dificultar a recuperação do paciente. Pode entrar também a xerostomia, que é a sensação de boca seca, entra também a disgeusia, e entra também, tem a ausência do paladar e entra também a dificuldade de engolir. E no caso dos pacientes que, dependendo do seu tumor, né, que tem a possibilidade de ter metástase óssea, eles podem ter o risco também de ter a osteonecrose medicamentosa. Já na radioterapia, como a radiação ela é constantemente feita diariamente, o processo inflamatório ele é contínuo. Então, esses pacientes, sim, vão ter a presença da mucosite, né? Porque a radiação ela está ali o tempo inteiro na célula, diariamente. E na quimioterapia, dependendo do ciclo, ou então dependendo da dose, o paciente vai ter essa manifestação da mucosite. Na radioterapia, né? Agora vamos falar da radioterapia. Na radioterapia, vamos ter a mucosite, vamos ter a xerostomia, que é a sensação de boca seca, e vamos ter também a hipossalivação, que aí, quando tem a radiação próxima a essas glândulas salivares maiores, que é a parótida, a submandibular e a sublingual, quando a radiação, ela está no alvo ali da lesão, ou se ela é o alvo do tratamento, ou ela está próxima, ou a língua, o assoalho de boca, então ela vai ser irradiada e tem essa hipofunção e o paciente, provavelmente, ele vai diminuir a sua produção ou zerar a sua produção de saliva, dependendo da radiação, onde a radiação pega. E ele vai ter também a dificuldade de engolir, ele também vai ter a ausência do paladar, pode ter também, né, a osteoradionecrose, é onde a radiação tem contato, diminui a vascularização sanguínea e provavelmente o paciente tem muito mais facilidade de ter osteoradionecrose. Doutora, mucosite, para quem não sabe, é como se fosse uma ferida na boca, é isso? Isso, a mucosite é como se fosse uma afta. Imagina uma afta assim bem gigante. Na mucosa toda, na língua, no palato, que é o céu da boca, dentro dessa bochecha, né? Que a gente chama, a mucosa é toda, total, dentro da boca. Aí imagina uma ferida bem grande, uma afta bem grande e bem dolorosa, que dificulta a alimentação, a nutrição, a higienização da boca. E muitas vezes o paciente ele tem que interromper o tratamento por causa do grau de inflamação dessa mucosite. Nossa.
E essa osteonecrose, né? Osteoradionecrose, né? Isso, Que é da radioterapia, que o pessoal da parótida faz mais rádio do que quimio, raríssimo, raríssimo. Mas, enfim, é uma... Isso é o que é? Osteonecrose é uma perda óssea, é doutora? uma É isso? necrose óssea. A osteoradionecrose é a necrose do osso. Vou dar um exemplo. O paciente, por exemplo, se ele não fizer uma adequação bucal, um tratamento bucal antes de iniciar a radioterapia, onde tiver o tumor, por exemplo, o tumor está próximo dessa região, tanto da maxila quanto da mandíbula. Onde a radiação pegar, ela vem atravessando todos esses tecidos, ele diminui essa circulação sanguínea do osso. Aí, vamos lá, o paciente termina a radioterapia, mas aí ele procura o dentista depois. Eu vou ter que fazer uma extração dentária. Aí, na hora que o dentista vai fazer a extração dentária, quando o dentista ou ele não é capacitado, ou então quando o paciente ele não fala, ele não comenta, mas geralmente comenta, a maioria comenta, eu tive câncer, fiz radioterapia de cabeça e pescoço, mas se dentro dessa situação houver a extração de um dente, aí que vai acontecer? A gente precisa de recuperação dessa região, mas não vai acontecer. Então, a necrose. A gente faz a remoção e a ferida não vai cicatrizar. Chama-se de osteoradionecrose. Ou então o paciente usa uma prótese. Né? Ele passou por uma radioterapia de cabeça e pescoço. Mas aí ele usa uma prótese, ele usa uma dentadura, uma parcial, alguma coisa. Aí, sem querer, ele tá ali machucando aquela prótese na região da boca, né? Próximo. Aí rompe a gengiva. Porque a gengiva ela fica com características diferentes. Tanto a gengiva quanto o osso. Aí aquela gengiva fica fininha, vamos falar dessa forma. Ela fica mais friável, mais fininha. E ela rompe. E fica aquele machucado da prótese sobre aquela região. Aí também, por trauma, pode gerar esse surgimento da osteoradionecrose. Porque a osteoradionecrose, Vanessa, é uma ausência da resposta desse osso de produzir osso. Então esse osso ele começa a necrosar. Então, esse é um dos efeitos colaterais indesejáveis. Claro, né? Isso na possibilidade só vai ocorrer só se for em casos muito extremos do paciente ter que fazer uma remoção de um dente, ou então um implante dentário, ou então faz o uso prolongado de uma medicação antirreabsortiva ou antiangiogênica. Tudo isso dificulta a formação desse osso quando a gente precisa dele. Entendeu? Aí, nesses casos, o dentista tem que estar conhecendo essa situação para ele planejar, para ver se é possível ou não, ou fazer um implante, ou continuar um tratamento ortodôntico, porque a gente precisa de osso. Então, essa situação ela é bem delicada. Vou fazer uma pergunta bem leiga aqui, que eu sei que o pessoal vai me perguntar e eu também tenho uma coisa. Por exemplo, assim, a gente tem um canal ali para fazer. Sim. E aí a gente nem sabe. E a gente vai fazer a radioterapia. Como é que dá para tratar canal durante a rádio ou depois? Enfim, como é que funciona? Porque, né, vai, sei lá, pô, porque o Pergunta canal é uma boa. coisa bem... É o último estágio aí do dente, né? Eu tenho a obturação, eu vou pro canal que já é quando não tem mais jeito. Isso. Dá para fazer algum tratamento durante a rádio no dente? Então, vamos lá, Vanessa. O ideal é assim, que o paciente, antes de iniciar qualquer tratamento, seja quimioterapia ou seja radioterapia, que ele passe por uma consulta odontológica. O médico encaminha esse paciente para o dentista oncológico recebe, aí nós vamos conhecer esse paciente. Aí nós vamos saber, por exemplo, vamos falar da radioterapia. Nós temos que conhecer qual vai ser a dose, em qual local que vai ser a radiação, se ele vai precisar do abridor de boca, porque existe um abridor de boca que o dentista pode confeccionar, que vai aumentar a distância aumentar essa distância da boca do paciente, né? O paciente vai ficar com a boca mais aberta, e durante o tratamento ele vai diminuir aumenta esse campo, né? Então a radiação ela vai entrar naquele local desejável,
Então, às vezes, Sim. muitas vezes não vai pegar no dente, ou não vai pegar, vai afastar as glândulas. É nesse Uhum. esquema que os dispositivos intraorais funcionam. Mas vamos lá. Aí a gente pede uma panorâmica para esse paciente antes da gente atender, tá? Aí dentro dessa panorâmica nós vamos avaliar se esse paciente ele vai ter um canal para fazer ou não. Se for para fazer o canal, a gente tem 15 dias, Vanessa, 15 dias só para a gente adequar a boca desse paciente. Então a gente faz a limpeza, remove as cáries, faz os tratamentos endodônticos, encaminha para o especialista, né? O especialista vai lá e Uhum. faz em um dia esse canal. Vamos torcer para esse dente não estar com muita infecção, porque se ele tiver um dente condenado, que não dê tempo de fazer, a gente muitas vezes tem que remover esse dente. Porque a gente sabe que Uhum. infecção durante a radioterapia, ela dificulta muito mais a recuperação do paciente, porque tem infecção latente ali. Entendeu? Porque a radiação Uhum. vai estar no osso, então eu não vou ter osso para formar ali naquela região. Então o dente ele vai estar na iminência de ser perdido futuramente. Uhum. Agora, a radioterapia é aquela situação, o paciente é irradiado todos os dias. Agora, se ele tiver algo, uma dor, eu acho assim, se isso acontecer, é aquele atendimento de urgência, tentar sanar Uhum. aquela dor, extirpar a Uhum. polpa sem romper, usar a lima, sem romper a raiz e sem perfurar a raiz, sana aquela dor, Uhum. fecha temporariamente, o paciente, né, tem aquela ausência, ele vai ser atendido sem ausência de dor, termina o tratamento e Uhum. depois a gente faz a finalização desse tratamento. Mas não podemos romper aquela tábula óssea ali perto da raiz para não ter nenhum Sim. problema. Uhum. Então, o correto, doutora, é passar antes no Antes. dentista e fazer. Doutora, eu vou te falar que isso não acontece com. Olha, se eu vi alguma pessoa falar, olha, eu vou começar rádio e passar antes no dentista, muito difícil. Infelizmente. É uma Porque eu não pena. sei. Eu não sei como que. Porque cada local do Brasil tem aí o seu direcionamento, né? Sua forma de conduzir o paciente oncológico. Mas eu falando pelo pessoal da Parote, eu nunca vi ninguém passar antes do dentista para tratar tudo que precisa tratar para começar a radioterapia. Que triste, né, doutora? Pois é, por isso que nós Por isso que a gente dentistas, precisa divulgar, né? Precisa por divulgar, isso né, que nós doutora? aqui, dentistas oncológicos, nós nas nossas redes sociais, a gente vem divulgando sobre a importância do paciente passar antes no dentista, né, para fazer esse Uhum. check-up, para fazer toda essa Sim. avaliação, para fazer toda essa adequação, porque os efeitos colaterais, Vanessa, muitas vezes os efeitos colaterais eles acontecem, entendeu? Porque são consequências do tratamento. O importante ali é salvar a vida do paciente. Então, o médico oncologista ele vai planejar direitinho para que seja sanado aquele tumor ali no paciente. Só que vale lembrar também que nós temos a boca. E dentro da nossa Sim. boca a gente alimenta, a gente vai ter que nos nutrir. Imagina um paciente com dor, na iminência Uhum. de perder um dente durante um tratamento, ou então, por exemplo, ele está imunossuprimido, ou então ele apresenta herpes bucal. A herpes, né, estoura ali na boca junto com a candidíase por causa da xerostomia. Tudo entra em desequilíbrio. Quando o paciente não tem uma adequação bucal, ele fica mais debilitado, tem que interromper o tratamento, que não é bom, porque ele precisa Uhum. finalizar o tratamento, porque o paciente, quando ele entra em programação, tem que correr contra o tempo. Então, tanto para os Uhum. médicos quanto para nós também, a gente tem que correr contra o tempo. A gente só tem 15 dias, a gente preconiza 15 dias antes de iniciar o tratamento Uhum. oncológico, a adequação bucal total. Durante o Uhum. tratamento, a gente está ali de suporte. Ah, o Uhum. paciente teve uma herpes, por exemplo, o paciente tem um vírus lá latente. Aí essa herpes vai Uhum. e aparece. Aí a gente vai tratar esse paciente. A gente pode utilizar terapias, a terapia fotodinâmica antimicrobiana para descontaminar aquela região junto com o laser. É, Uhum. a gente pode ajudar esse paciente com umidificantes orais.
Então, a gente pode prescrever um creme dental que proteja esse paciente, porque creme dental também é importante, porque o paciente ele precisa estar higienizado, a boca precisa estar limpa, porque ele precisa comer. Se ele não comer, como é que a célula vai ficar nutrida? Como é que ele vai conseguir chegar até o final do tratamento? Ele precisa ter força. Claro que o psicológico do paciente ele fica um pouquinho abalado, mas tendo acompanhamento, esse suporte odontológico, né, como se todo mundo desse as mãos e falasse, ó, eu estou aqui, eu vou te ajudar, vamos conduzir para esse lado aqui, para que você possa chegar até o final, né, saudável, satisfeito e forte e vencedor, né, porque essa condução do tratamento oncológico é uma equipe multidisciplinar, todos somos importantes e todos nós podemos, né, dividir responsabilidade com esses profissionais para que o tratamento tenha o seu sucesso. E a odontologia oncológica é muito importante nessa fase também. Doutora, tem perda dentária nesses tratamentos? O dente pode ficar frágil e romper, ou então, sei lá, existe essa possibilidade? Não, não na questão do tratamento em si. O tratamento em si não faz isso. Né? O que acontece é que se o paciente ele não receber essa atenção, esses cuidados bucais durante o tratamento, depois que finaliza o tratamento, aí o paciente, igual a gente tinha falado o exemplo, por exemplo, ele vai ter que remover um dente porque está ali uma doença periodontal instalada. Mas ele fez radioterapia de cabeça e pescoço, aí a gente tem que pensar, nossa, então a radiação encostou aqui no osso da mandíbula. Ele vai perder esse dente. Então nós temos que fazer uma extração atraumática, conduzir muito bem essa extração, entrar com terapia fotodinâmica, entrar com medicação, usar o laser e acompanhar esse paciente para que ele tenha uma recuperação de sucesso. O tratamento em si, Vanessa, não causa isso. É porque, na verdade, o ideal é que toda a boca esteja adequada para que o paciente possa conduzir o tratamento sem interrupção. E lembrar também que depois que o paciente finaliza o tratamento, ele precisa continuar os seus cuidados bucais, porque é aí que vem a questão ou da osteonecrose medicamentosa, quando o paciente ele faz a quimioterapia, no caso se ele tiver a chance de ter metástase óssea, o médico vai prescrever antirreabsortivo, antiangiogênico. E o paciente que finaliza a radioterapia de cabeça e pescoço, ele precisa continuar o tratamento com o dentista, porque ele pode ter cárie de radiação e se essa cárie de radiação não for muito bem conduzida, ele pode vir a perder esse dente. Então, essa que é a situação. Não é o tratamento em si que causa isso, não. É só os cuidados antes e depois, com o dente. E doutora, tem alguns tratamentos que melhoram isso. Durante o tratamento da quimioterapia, tem a mucosite, por exemplo, tem a laser terapia. Como que é? Eu quero que você explique, porque muita gente me perguntou isso. Me explica, porque eu tô cheia de mucosite aqui, eu queria saber como que funciona. O que é a laser terapia, doutora? Como é que ela funciona nesse tratamento? Então, vamos falar de laser. Laser é uma luz, né? Então, a gente utiliza literalmente uma luz, é uma luz muito boa, é uma luz que não vai ter efeito colateral, é uma luz que não dói. Então, o laser, ele surge mesmo, né? Ele surgiu na medicina e surgiu na odontologia para agregar. Então, o que acontece? Quando há uma lesão numa célula, essa célula entra em desequilíbrio, né? Ela está ali alterada, ela está diferente. Aí, o que vai acontecer? A célula, quando ela está alterada, quando ela está machucada, ela absorve a luz laser. Aí, uma organela super importante dentro da célula, que se chama mitocôndria, vai absorver essa luz. E ela vai falar assim, opa, deixa eu acordar aqui. Vamos recuperar esse tecido, a gente precisa se salvar, que a gente não pode morrer. Então, é assim que o laser funciona. Em todas as células ósseas, na mucosa, é assim que ela trabalha. Então, o que acontece? Quando o paciente, a gente prevê lá,
a gente recebe o paciente quimioterápico, radioterápico. A gente avalia a dose. Nossa, esse paciente aqui está recebendo uma dose alta de quimioterapia. Olha, é possível desenvolver mucosite. Vamos para o paciente da rádio. Nossa, esse paciente aqui, a radiação vai estar ali em tantos grays, 40 grays, 60 grays, 70 grays, que é a contagem que eles usam lá para, né, para acertar lá o tumor. Beleza. Aí a gente pensa, nossa, vai dar mucosite oral. E qual que é o protocolo? O ideal é que a aplicação do laser, ela seja feita no início do tratamento. Comecei a quimioterapia, faço a aplicação do laser. Comecei a radioterapia, faço a aplicação do laser. Porque o que acontece? O laser, ele não vai atuar onde não tem nada. Em célula íntegra, ele não faz nada. Aí, quando você começa com uma injúria ao tecido, injúria à mucosa, o que esse laser vai fazer? O que a célula vai fazer? Ela vai absorver energia. Então, ela foi machucada. Aí, a luz laser vem lá, atravessa as membranas, né, da célula, entra lá na célula, a célula absorve essa luz e fala, opa, que bom, tem energia aqui para mim recuperar, porque me atacaram. Quando a gente faz isso antes, o paciente tem graus de mucosite muito leves. Muito leves mesmo. Ou às vezes nem tem nada, nem tem manifestação, porque ele está sendo irradiado. Mas claro que ele está dentro de uma programação. Às vezes é 3 vezes por semana, já na radioterapia, todos os dias, porque a radiação está ali todos os dias. O processo inflamatório está ali constante. Aí na radioterapia o paciente está recebendo essa luz laser diariamente. Então a célula absorve energia, ela fica forte, então ela vai se regenerar mais rápido, as concentrações de enzimas são muito melhores, a produção lá de fibra colágeno é muito melhor. Então ele vai ter uma resposta celular satisfatória, favorável, e vai ter menos, o grau de mucosite não vai evoluir tanto. Então ele vai conseguir comer, vai conseguir escovar os dentes, vai conseguir levar o tratamento numa boa e vai finalizar ok, sem ter que interromper o tratamento. Porque o mais importante, Vanessa, é o tratamento chegar até o fim. Sim. Por isso que o objetivo é a gente dar o suporte para o paciente. Nós precisamos dar um suporte para esse paciente porque ele precisa ser assistido. E esse efeito colateral do mucosite, ele acontece em ambos. Ele acontece em pacientes transplantados, em pacientes transplantados de transplante de medula óssea, né? Que fazem o transplante. E pacientes irradiados também, né? Que é de cabeça e pescoço. E pacientes que fazem quimioterapias em altas doses. Então, entrou antes com o laser, o grau de mucosite, muitas vezes, é bem leve e o paciente consegue, sim, finalizar o tratamento. Agora, se começar a fazer a laser terapia com o grau de severidade mais considerável, aí a resposta a esse tecido, a resposta com esse laser demora mais. Aí parece que ele não está funcionando, mas a questão não é essa, é o grau de severidade da lesão. Então o segredo é fazer um diagnóstico correto, avaliar todas as outras possíveis alterações e começar com a aplicação do laser. Não é esperar piorar para depois ter que fazer, porque vai demorar de sarar. Porque é uma região muito grande, né? Na mucosite, o que acontece, Vanessa? A célula, ela está sendo atacada. Então, ela começa a se desprogramar. Então, ela não é mais aquela mesma célula. Então, ela começa a morrer. E dessa morte, ela vai entrar em apoptose. Então, ela entra em necrose e fica lá aquela feridona. Que a gente vê, né? A ferida, ela tem aquele aspecto porque ela entrou em morte celular. Mas aí, quando essa célula que está ali lutando, né, para se defender, ela recebe essa luz laser, ela se repara e ela entrega essa nova célula restaurada e restabelecida e o paciente ele se sente bem melhor. O laser é como se fosse uma luz revigorante e cicatrizante. Isso mesmo. Isso mesmo, o laser é isso. Então, nós dentistas, a gente consegue trabalhar com aparelhos portáteis. Eu tenho até um aparelho de laser que eu vou até mostrar para todo mundo ver. Quero. Eu uso esse laser que parece uma caneta, tá vendo? Tá vendo como é que ele é pequenininho e tem todo esse poder?
Nossa, eu entregar. achava que sei lá, era um aparelho com um aparelhão grande. Não, né? Antigamente era utilizado aparelhos bem grandes, né, com a ponteira bem Aham. pequenininha. E hoje as indústrias, né, brasileiras, elas conseguem entregar para os dentistas um aparelho menor, portátil, né, parece uma Graças a Deus veio a tecnologia, né? isso, graças a Deus. Ele é um aparelho pequeno, portátil, e ele tem dois comprimentos de onda, que é o vermelho e o infravermelho. Aí o dentista capacitado em laser, e quando ele conhece, né, quando ele é capacitado também em odontologia oncológica, ele conhece o tipo da lesão, ele conhece a característica da lesão, ele fala, não, peraí, eu vou usar o laser nesse paciente. Ah, eu quero sarar a ferida desse paciente. Aí eu vou apertar o botãozinho, calcular a energia, ver o tamanho da área da ferida e uso o laser, por exemplo, vermelho. Eu quero cicatrizar essa ferida, então eu vou usar o laser vermelho. Ah, eu quero diminuir a dor desse paciente, então eu vou usar o laser, o comprimento de onda infravermelho, porque eu quero diminuir a dor desse paciente, eu quero reduzir o edema dessa lesão. Então, assim, é uma combinação de, de conhecimento ali por trás da luz laser e por trás daquela ferida. E o número de energia certo para aquela célula acordar. Se eu der energia demais, não vai acontecer nada. E se eu der energia de menos, também não vai acontecer nada. Entendeu? Então, assim, tem que ter um estudo feito por trás desse uso dessa energia. Porque não é só apertar o botão e não vai acontecer Não, né? milagre. Não. Parece que sim, né, Vanessa? Que é só É, ligar e vai, né? Só e ligar e vai. passar e tá tudo E certo. boas. Não é Não, assim, né? ele tá como paciente, vamos fazer só uma vez por semana. Não vai dar o efeito. Não Na vai. verdade, não vai dar, Vanessa, porque a resposta que o paciente vai ter, tudo vai depender de como o tratamento está sendo conduzido. Se o paciente ele vai receber altas doses diárias de radiação, ele vai ter uma resposta, né? Se o paciente tem baixas doses, igual por exemplo na quimioterapia, ele vai receber baixas doses de quimioterapia, ele não vai ter nada. Ou então ele vai ter uma dose ali equivalente que é possível de desenvolver um mucosite, eu vou aplicar só uma vez por semana esse laser. Não, tem que ser no mínimo 3 vezes por semana. Se possível, até diariamente, dependendo do grau dessa lesão, dessa severidade da lesão. Você lembra que eu te falei da severidade da lesão? E também de como o paciente chega, né? No consultório. Na verdade, assim, eu sou dentista de consultório particular. Eu não trabalho em centro oncológico, mas nos centros oncológicos tem a equipe, tem o dentista lá acompanhando esse paciente. E ele, como ele sabe de toda a programação, que a gente precisa saber, que a gente precisa conhecer, e o médico está ali junto, o médico oncologista, que ele está sabendo o que a gente está fazendo com o paciente, né? Porque a gente não pode interferir no tratamento quimioterápico, nem radioterápico. A gente conversa com o médico oncologista, ele nos conhece, né? A gente divide responsabilidade. Ó, o meu protocolo de tratamento vai ser esse e vai ser conduzido assim. Ok, ok. E a gente vai dando sequência ao tratamento. É assim que é feito o tratamento com os pacientes oncológicos. Não pode ser assim do nada. Eu cheguei, eu vim procurar um dentista aqui, meu médico. Tem Né? que entrar em contato com ele, com o médico, saber que está sendo atendido por um dentista, o que eu vou realizar algum procedimento que vai sanar a dor dele. Mas o ideal mesmo, Vanessa, o sonho mesmo, é que o paciente ele já nos procure com um encaminhamento, né? Então, o ideal mesmo é que os médicos nos conheçam, entrem em contato com a gente. E caso o paciente, eu quero ser atendido em um consultório particular, nos procure, a gente ali, né, divide essa responsabilidade, faz aquela aproximação. Eu vou conhecer todo o paciente, toda a programação quimioterápica ou radioterápica, e o paciente vai ficar tranquilo, porque depois que ele finaliza o tratamento, ele vai saber o que fazer, ele vai ser bem conduzido. Ele não vai voltar para casa e falar, meu Deus, minha saliva acabou, o que eu vou fazer? Meu Deus, meus dentes estão dando muitas cáries, o que eu faço? Né? Doutora, no caso da xerostomia, vou até aproveitar, como é que o laser ajuda aí? Ou se é outro tipo de tratamento? Porque assim, eu vou agora puxar para o lado da parótida. Tá certa. A radioterapia, ela mata não só a célula ruim, mas ela mata a célula boa, Sim, né? E sim. aí, muitas vezes, não sei, acredito eu que não consiga ter uma recuperação daquela célula que morreu, mas as restantes ficaram, né?
qual que é o tratamento aí quando a pessoa tem a xerostomia boca seca? É o laser também? É um outro tipo de tratamento? Enfim, melhora? É possível? Como é que é? Então, existem N possibilidades. Primeiro, a gente tem que ver se realmente essa xerostomia ou é por causa de uma hipossalivação ou é por causa da qualidade dessa saliva do paciente. Então, em primeiro lugar, o paciente, a gente tem que saber o que aconteceu com esse paciente. Ah, ele foi irradiado diretamente na glândula? Ele fez uma cirurgia, ele removeu pela metade? Ele vai ter as outras, né? Nós temos Sim, bilateral, né? É um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza, são as graças a maiores. Deus. E também a gente tem as glândulas salivares menores, que também ajudam Sim, a umidificar a boca. Aí a gente sabendo da situação, o que nós vamos fazer? O paciente está com boca seca. A gente vai preencher um questionário, o paciente vai nos falar, eu estou alimentando, eu utilizo água para molhar a comida. Eu sinto a boca seca por muito tempo, mais que eu beba muita água. A gente vai avaliar ali, né? E avaliando o caso do paciente, porque a gente sabe mais ou menos o que aconteceu com ele, juntando com essa queixa, a gente pode oferecer, primeiramente, existe a lidoterapia, existe. Existe a forma de você estimular esse paciente a também usar uma goma de mascar sem açúcar, para que ele estimule aquela salivação, para que o músculo possa fazer, principalmente na glândula parótida, é uma glândula que você vai ter a saliva dela através da pressão do músculo sobre ela. Ela não sai sozinha assim. Já as glândulas mandibulares sublinguais, em repouso, a gente tem uma produção de saliva muito maior, né? Quando a gente alimenta, a gente tem que exercitar o músculo e ele vai fazendo a força. Beleza, então, gomas de mascar sem açúcar. Aí o paciente ele pode usar também os umidificantes orais, que são os substitutos salivares. Tá, beleza. Mas ainda não está muito bom. Então, vamos tentar a laser terapia, vamos fazer o laser, vamos aplicar o laser nessa célula que ainda está adormecido. Porque, na verdade, é assim, Vanessa, quando a célula acima de 70 grays, ela recebe uma radiação, ela fica fibrosada, ela zera a produção de glândula. Então, nós vamos irradiar as outras regiões, as outras glândulas, para que aumente esse fluxo, essa atividade celular, para que essa glândula ela entregue mais saliva. Mas aí tem um longo período, né? Assim, tem que fazer tantas sessões, acompanhar o paciente, observar a queixa do paciente. Não, agora sim eu observo que minha salivação está melhor. Muitas vezes, Vanessa, a qualidade da saliva não está legal. E só da gente irradiar a glândula salivar, já entrega uma saliva com uma concentração enzimática tão considerável que a boca do paciente ele começa a sentir mais úmida. E também tem a estimulação dessa célula, né? Porque, igual eu te falei, o laser ele tem essa função de regenerar. Então, ele regenera essa célula. E isso é muito bom. Então, tem uma publicação, tem até uma dentista, eu esqueci até o nome dela, não sei se é Luana Campos, uma dentista excelente, e ela fala muito isso sobre o laser nas glândulas salivares, menores, maiores, a gente irradia as glândulas de forma externa, irradia as glândulas menores com outro comprimento de onda, ou comprimento de onda diferente, e isso vai ter uma entrega positiva, e o paciente provavelmente sim, ele tem uma resposta positiva na saliva. Então a laser terapia também é uma forma de tratamento para a gente estimular essa glândula, que está ali adormecida, né? Agora, a que zera, ela zera mesmo. Não tem como recuperar aquela que. Por causa da Não tem, radiação, né? a radiação, ela vai fibrosar ali o ducto, ela vai fibrosar. É complicado. É um efeito colateral indesejável. Por isso que o legal é o dentista confeccionar os dispositivos intraorais, igual eu te falei, que são os abridores de boca. A gente molda o paciente, confecciona esse abridor de boca, e o paciente ele abre mais a boca. Quando ele abre mais a boca, o campo de radiação ele vai mais naquele lugar. Ele não vai pegar... Porque quando você tá com a boca fechada, tá tudo junto. Quando você abre a boca, eles vão se afastar, a língua vai se afastar, a bochecha também. Então, a radiação ela vai certeira ali, mais certeira ali naquele local. Então, a gente vai preservar mais as glândulas salivares, principalmente as glândulas salivares. As glândulas salivares, elas são muito sensíveis. Elas são diamantes, né, Vanessa?
Porque, É um diamante que as pessoas não conhecem, viu, doutora? Um diamante que, olha, é difícil a pessoa conhecer esse pois diamante, é, infelizmente. pois é, por que eu tô falando isso? Porque é só vocês, pacientes, que ficam com a boca seca ou com a pouca quantidade de saliva que sabem que não é Sim. ter, o que é não ter saliva. Para É. alimentar é difícil. Tudo tem que molhar. É difícil. Não é fácil mesmo, não. É como se Só você você estivesse, não. é como se você estivesse sempre em alerta, né? Quando a gente tá com medo e assustado, cadê a saliva? Não existe. Aí você fica puxando ali. Para falar é difícil, para deglutir é difícil. Aí vem as cáries. Do nada aparece uma cárie, assim, porque vocês perdem proteção. Vocês, assim, eu já tô te incluindo, né, Vanessa? Eu falo, Não, mas assim, eu não precisei fazer nem rádio nem químio, né? Graças a Deus. Mas a galera que precisa passar por isso fala que o sim, tratamento da rádio é pesado, né? sim, Não é é muito fácil. complicado, porque saliva, ela tem imunoglobulina, ela é importante ali para a defesa da boca. A nossa boca tem muitas bactérias, Vanessa, muitas. Então, a saliva ali em equilíbrio, do pH, a boca não vai ficar tão ácida, não vai ter tanta possibilidade de ter uma candidíase bucal. Alimentar, gente, eu acho que é imprescindível. Saliva é muito importante. Umidifica a boca, protege a boca. Imagina para falar, né? A gente precisa falar, Para fazer qualquer comer, coisa, doutora. sim. É, para fazer qualquer coisa. Falar, Alimentação. E a comer, digestão? Como é que fica a digestão? A digestão não começa ali na fica. amilase. A amilase, você começa a É. mastigar, a digestão começa na boca. Se a gente Uhum. esquecer disso, né? Como é que fica? Não, a pessoa só tem consciência do quanto é importante quando ela tem a perda da função. Isso, a Infelizmente. perda da função. Quando tem a perda da função, a pessoa fica, nossa, como é difícil. É É, por isso que eu sempre tento trazer o pessoal para a realidade. Falar, ó, gente, graças a Deus, ainda que, sei lá, você está com saliva, ou que você não precisou passar por esse tratamento, porque é, é bem complicado. Eu trouxe uma pergunta ali que eu vou fazer que eu achei interessante. sim. Que eu tenho uma galera da tiroide também que me segue, né? Ah, Tenho tá. várias galera que me. Tem galera de câncer de laringe, de boca, enfim, até um monte. A pessoa em questão, ela teve o tratamento de câncer, né, de tiroide, ela fez a iodoterapia, que não faz parte nem da rádio nem da quimio, é um outro tipo de tratamento oncológico. E ela falou que na iodo tem retração da gengiva, porque é, a iodoterapia, para você estimular, né, para não dar parotidite, para não dar um inchaço na parótida, já muito limão, muito ácido, né, para que seja feita a produção aí de saliva para que o canal não flua, né, e não cause a parotidite. Tem essa retração gengival, doutora? Ela você consegue também com a laser ou com outro tipo de tratamento amenizar essa retração da gengiva? Bom, eu nunca ouvi dizer que dentro da iodoterapia, Nem eu. isso Nem eu eu. nunca ouvi Amanhã eu tenho uma dizer. live de iodo, eu vou fazer questão de perguntar também para a doutora de cabeça e pescoço. Mas Bom, é a primeira vez que eu também vejo falar isso. Mas, enfim, vamos lá. bom, eu tô aprendendo aqui com essa pergunta, né? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Mas o que eu sei da iodoterapia é que o iodo radioativo, ele tem um tropismo, né? Da mesma forma que ele tem um tropismo aqui na tireoide, ele tem nas glândulas salivares. Por isso que ele Sim, também vem nas glândulas salivares. E ele vai sim. ali bem no ducto plaft, e atrapalha a secreção daquele ducto. Então, o legal é usar o laser. O laser Ah, para que regenere esse tecido, para que não dê aquela inflamação na parótide e dê lá aquela uhum. parodi, É parotidite. parotidite, né? Para o É. paciente não ficar ali com aquele rosto gigantesco ali e Uhum. extremamente doloroso, né? Então, o ideal é usar o laser. Agora, eu não estou conseguindo associar essa questão dessa gengiva retraída. Claro, se você ficar aplicando muito limão ali, eu acho que a questão do paladar fica mais complicado,
mas só se for a questão do ácido, do azedo, né, daquela acidez sobre aquela gengiva, associado com escovação dentária, que favoreça essa retração. Pode ser algo assim, porque se você jogar limão o tempo inteiro, não vai retrair a gengiva. Não estou conseguindo associar. Mas eu acho que a questão da desmineralização dentária, isso sim pode acontecer, porque é aquele cítrico sobre aquele tecido dentário junto com escovação ali, aí dá aquela questão bem de retração, mas pode ser mais ou menos isso, Vanessa. Não sei se eu respondi. Eu também não, eu também desconheço. Amanhã eu pergunto para a cabeça das pessoas para ver se ela sabe. Eu também nunca ouvi falar que causa retração. Mas Pode ser que a paciente ela já estava com essa retração e ela observou isso depois que ela finalizou o tratamento. Ela deve ter tido mais atenção para essa retração. Às vezes ela estava com bastante sensibilidade. Aí ela passou a observar e falou: opa, meu dente aqui tá com alguma alteração. Existe também, Vanessa, a hemolaser terapia, onde a gente pode utilizar o laser sobre essa gengiva. Aí o dentista que sabe trabalhar, ele, né, ele faz uma agressão ali naquele pedacinho de gengiva, aplica o laser naquele tempo ideal e acho que é uma vez por semana, não tenho certeza, vai fazendo ali até estimular aquelas células mesenquimais que ficam ali junto daquela agressão na célula, joga o laser ali, aplica o laser, pode ser é uma possível possibilidade de recuperar essa gengiva. Agora tem que ver o tamanho dessa retração. Se a retração era muito grande ou se a retração é pequenininha. Descobrir também essa causa, né? Aí tem que investigar mais. E, doutora, eu vou vou puxar de novo para a parótida. Tá. A gente que recupera a parótida, que arranca a metade, ou então a gente que tira totalmente a parótida. Tem gente que fica. Eu vou fazer essa pergunta, eu vou fazer a parte porque o pessoal me perguntou. Tem gente que fica aquela. Quando vai comer qualquer alimento ácido ou cítrico, como aumenta a produção de saliva, diz que perde uma parótida ou tem metade, arde. Arde, tem um desconforto. Posso falar por mim, agora posso me incluir, tá? Eu tenho uma síndrome que afeta pior ainda que a síndrome de Frey, né? Que aí eu não consigo, eu mesmo não consumo nada ácido porque me dói. O laser ajuda, doutora? O que é a síndrome de Frey? Síndrome de Frey, ela é uma sudorese gustatória. Toda vez que eu vou me alimentar, eu suo pela cicatriz da parótida. Nossa, é a mágica da parótida. Poucas pessoas têm isso, mas é uma complicação que pode dar na cirurgia. Né? É uma complicação pós-cirúrgica, né? Mas o que acontece? Socialmente, ela é bem chatinha, né? Você já tinha essa síndrome e ela apareceu depois da cirurgia? Não, ela é uma consequência do pós-operatório da cirurgia. Tá, entendi. Durante a cirurgia, o médico ele corta o tico e o teco ali, né? E aí um caninho vai para um lado, outro caninho vai para o outro. O caninho que é para suar vai para dentro e o caninho que é para saliva vai para fora. É basicamente isso. Meu então, Deus. Alimento ácido e cítrico, nós que operamos a parede, a gente tem o laser ajuda nessa questão de ficar mais tranquilo, enfim. Olha, Vanessa, considerando esse poder que o laser tem de regenerar, de equilibrar tudo que está fora de ordem, eu acredito que sim. Você nunca fez laser terapia, né? Nas glândulas salivares. Infelizmente não. Eu queria que no começo da live você falasse assim, eu sou de São Paulo, gente. Não, mas... Porque eu tô procurando uma dentista, né? Não, eu tenho pavor de dentista, doutora. Pavor. Bom, nós dentistas oncológicos temos um grupo de Instagram, nós vamos ali acionar um dentista de São Paulo, eu vou te passar os contatos. Por favor, que eu tô procurando um dentista. Pode ser também assim, Vanessa, essa questão, se você sente um ardor na hora que a saliva sai da glândula, é isso que você falou para mim?
Sim, é uma ardência, né? Pode ser Arde também, pode ser também assim, você fez a remoção da metade, né? Você não fez de da toda a metade. remoção. Pode ser Da metade. também, às vezes, o fluxo. O fluxo de saliva, ele está querendo sair, aí dá aquela sensação de ardor. Pode ser isso, não tenho certeza. Porque essa queixa, né? As queixas são muito subjetivas, né? Então, se você está sentindo isso, então pode ser que durante o fluxo, saída do fluxo, você sinta que está enchendo de volume, o volume está aumentado, mas ela está pela metade, ou então tem algum ducto ali entupido, que está querendo sair daquela sensação de ardor. Mas o legal, o ideal mesmo é você tentar passar por um tratamento da laser terapia para que reorganize as células remanescentes, né? Das glândulas salivares remanescentes que você tem, para você entrar em equilíbrio, para você ver mesmo como que é essa melhora ou da qualidade da saliva em questão da cavidade oral total. E irradiar também essa glândula sua para ver se ela entra mais para que ela perca, ela não tenha mais essa desordem. Talvez ela está com uma desordem. Que na hora que você vai se alimentar, você sente aquela sensação de ardor. Engraçado, quando a gente também vai alimentar algo, você já reparou que a gente sente uma coisa muito gostosa, vem aquela salivação, a gente fala assim, nossa, chegou a arder. Pô, deve ser essa sensação, não é? Eu acho que é um pouco pior, doutora. Ah, Acho que é um pouquinho. E não é só eu. Algumas pessoas que operam parótida, elas ficam com esse. Em alimento ácido cítrico, a gente tem um desconforto maior. Os médicos explicam que é por conta que é cítrico, né? O fluxo salivar ali já não muito é mais o aumentado. Quando a mesmo. gente joga um cítrico na boca, parece que a saliva. E tem efeito, e tem também a gustação, né? Tem as células. Sim, A gente saliva com cheiro, né? E só de pensar. A gente pensou, salivou, sentiu o cheiro, salivou. Aí vem aquele monte de saliva tentando jogar para fora. Então, ele dá uma sensação de ardor. Como você fez a cirurgia, para você, a sensação de ardor, ela é potencializada. ela é bem pior. Mas Doutora, tenta passar pela laser terapia se eu e encontrar um dentista que consiga curar meu trauma, gente, não, mas vai eu achar. vou com todo prazer do não, doutora. Bom, enfim, depois eu explico. Não, mas tem sim. Claro, né? Em São Paulo, sim, tem dentistas oncológicos. Claro que, assim, espalhados por todo o Brasil, ainda são poucos, mas a gente consegue se comunicar, trocar informação e fazer indicação e indicar esses pacientes. Eu mesma já encontrei um dentista oncológico para uma paciente, acho que é do Mato Grosso. E isso, eu entrei em contato com ela, a paciente foi atendida. Então, assim, a gente tem que, né, orientar o paciente, porque o paciente ele precisa ser assistido, sim. Ele precisa ter esse suporte para que ele saiba viver depois, né, de um tratamento oncológico, seja ele ou na remoção cirúrgica, seja um tumor benigno, né? Tem os tumores benignos, que é a cirurgia, e na questão da radioterapia e na questão da quimioterapia. Doutora, você falou que tem alguns tipos de creme dental específico para quem. Existe isso? Sim. Eu não sabia. Na verdade, é assim, ele não vem escrito creme dental para paciente oncológico. É um creme dental, na verdade, assim, o dentista ele tem que entender, né, da composição química e tem que entender da situação do paciente, igual eu te falei. O paciente está ali tendo feridas na boca constante, então ele vai ter que usar um creme dental que não contém o lauil sulfato de sódio, que é uma substância ali um pouco irritante para a mucosa do paciente. Então é um creme dental mais macio, ele é diferente, ele não espuma. Então é um creme dental que vai favorecer a higienização do paciente, ele tem uma quantidade de flúor considerável, ideal para o tratamento dele, porque o paciente, muitas vezes ele tem xerostomia, ele tem igual os radioterápicos, eles têm a hipossalivação, dependendo, né, da quantidade de grade de radiação. Então, ele tem que ter uma quantidade de flúor maior e não tenha que conter o lauryl sulfato de sódio. Então, a gente prescreve o creme dental ideal e ele vai usando durante esse tratamento ou então após o tratamento. Mas um creme dental específico, assim, a gente avalia o caso clínico e prescreve esse creme dental ideal para ele.
Mas não existe assim no mercado creme dental para paciente oncológico. Isso não. É uma Isso não pena, tem, né? não. Podia ter, né? Não, mas não Existe. tem. Não Eu tem, entendo não que tem. é uma Mas coisa específica. sim, não tem por causa disso, porque não é todo mundo que vai utilizar um creme É, dental com graças 5 a mil, Deus. com 5 mil partículas por É, milhão de flúor. Às vezes vai usar 1.450. Entendeu? Aí é o dentista que tem que conhecer a situação desse paciente e prescrever um creme dental que vai resolver aquela queixa ali específica. Então, creme dental existe N creme dentais, né? Então, o dentista que tem que adequar a, aquela situação. Falar, ó, você vai usar esse aqui durante esse tempo todo. E o paciente, gente, quando o paciente ele recebe essa orientação, o Vanessa, ele agradece demais. Ele fala, nossa, eu nunca usei um creme dental assim. Nossa, esse creme dental maravilhoso. Porque realmente, boca é tudo. Boca, gente, eu acho que para iniciar o tratamento oncológico, precisa da boca. Precisa comer, né? sim. Precisa falar, precisa engolir. Então, tem que ter. Então, existe o creme dental, existe o laser, existe os umidificantes orais, existe a possibilidade de descontaminar alguma ferida, se tiver uma candidíase bucal, se tiver uma herpes, a gente utiliza o laser, que é a terapia fotodinâmica, para descontaminar, para diminuir o uso de medicação. Por isso que a gente utiliza o laser, Vanessa, junto nessa ordem, assim, né, dessa questão do tratamento. O laser é super importante porque diminui o uso de medicação. O paciente já está cheio de medicação, imagina a quimioterapia. Ele já está todo cheio de medicação circulando dentro do corpo dele. Ele pode ali ter uma imunossupressão. Imagina a gente administrar mais remédio, o dentista, né, que eu falo. Aí a gente usa o laser. O laser, ele ajuda demais. Ele é um coadjuvante, né? Ele vai entrar ali junto com outras formas de tratamento. E por que não usar se ele não causa efeito colateral e ele não dói? Né? Então a gente usa, porque ele tem resultados maravilhosos, muito bons. Doutora, depois que a pessoa passa pelo o tratamento da radioterapia, enfim, posterior, ela ficou bem, graças a Deus. Ela precisa ainda continuar o tratamento odontológico depois da rádio também para prevenir, enfim, para quanto tempo que ela tem que ficar aí. Na verdade, a gente teria que ir no dentista sempre, né? Mas enfim, a pessoa que passa aí pelo tratamento, quanto tempo que ela tem que ficar ainda em acompanhamento assim contínuo para que eu sei que tem um tempinho que ela ainda precisa, né? Quanto tempo depois que ela precisa ainda ir acompanhar isso? Então, o ideal é que esse paciente ele acompanhe por um longo período, se não para sempre. Porque, na verdade, é assim, dependendo da dose da radiação que ele vai receber, ele vai ter esses efeitos colaterais, igual eu te falei. A mucosite ele vai ter durante o tratamento. Finalizou o Sim. tratamento, não tem mais. Mas ele pode ficar com a sequela da sensação de boca seca, da hipossalivação. Eu falo no caso da radioterapia de cabeça e pescoço, tá? Sim. Ele vai ficar com xerostomia, com a hipossalivação e tem a chance de desenvolver a osteoradionecrose e cárie de radiação. Aí o paciente vai ser acompanhado pelo dentista porque ele precisa usar um creme dental com uma quantidade de flúor acima, que é só receitado pelo dentista. Você não vai achar isso em drogarias, esse creme dental não acha, é só com receita. Aí o médico prescrevendo ele consegue comprar. Então vamos lá. Creme dental específico, uma quantidade de flúor melhor. Vai utilizar também para aliviar a sensação de boca seca os substitutos salivares, né? Que vão modificar a boca. E pode passar pela lisoterapia para estimular essa glândula, para fazer essa glândula jogar mais saliva, para restaurar essa saliva que está ali. Vamos lá, vamos acordar as células dessa glândula para ela ser restabelecida. E beleza. Aí o paciente está ali acompanhando o dentista. Mas vai que aparece uma cárie de radiação. Essa cárie de radiação ela fica ao redor, né, do dente. Beleza. Tem que tratar essa cárie de radiação. Então, o paciente que está sendo acompanhado com a quantidade de flúor, belezinha,
pode ser que ele não desenvolva essas cáries de radiação. Ele está sendo acompanhado, né? E também tem a possibilidade desse paciente, por exemplo, eu quero fazer um implante aqui, eu uso uma prótese, mas eu quero substituir essa falha aqui. Eu quero realizar um implante. Aí o dentista fala assim, olha, nós vamos avaliar seu caso aqui, nós vamos ter que acompanhar, mas eu não acho ideal você fazer, por exemplo, daqui 2 anos você fazer um implante, daqui 5 anos nós temos que avaliar.